Senhoras e senhores, bom dia. Em continuidade ao ciclo de palestras do Workshop Sinfo 2018, solicitamos a todos que se acomodem. Aos portadores de celulares, pedimos a gentileza de mantê-los no modo silencioso. Obrigado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência de Informática, tem a satisfação de recebê-los para o terceiro dia do Workshop Sinfo UFRN. Convidamos para fazer uso da palavra o vice-reitor e professor doutor Marcel Parentoni, da Unifei. Bom dia a todos. Me foi passada a palavra só para uma breve apresentação aqui, muito rápido, sem tomar o tempo do evento. Mas eu quero já de início fazer um agradecimento aqui na minha fala ao pessoal da Sinfo, da UFRN como um todo, pela bela recepção que estão nos fazendo aqui, pelo convite para a gente fazer uma apresentação num dos horários do evento. O pessoal nosso está aqui acompanhando o evento todos esses dias, e eu tive uma missão nesses dias um pouco mais administrativas, com setores administrativos, mas sobrou um tempo nessa manhã para eu conseguir acompanhar o Enzo aqui nessa palestra. Rapidamente, eu gostaria só de comentar alguns números sobre a Unifei, só para a gente ter ideia do tamanho da Unifei em comparação com as outras instituições. A Unifei ela tem hoje, esse ano, ela completa 105 anos de idade, apesar dessa história longa, ela é uma universidade pequena em termos de números. Ela tem hoje aproximadamente 9.000 alunos, distribuídos em 34 cursos de graduação e em 21 cursos de pós-graduação, e esses cursos de pós-graduação distribuídos em 16 programas. Tá? A Unifei hoje ela é uma universidade multicampo, ela tem o campus sede na cidade de Itajubá, Minas Gerais, na região do sul de Minas, e ela tem um campus fora de sede na cidade de Itabira, na região do quadrilátero ferrífero. Então, aproximadamente a distribuição desses alunos gira em torno de 7.000 no campus sede, 2.000 no campus fora de sede. E desde o ano de 2002, que a Unifei ela usa esse nome Unifei, ela se tornou universidade no ano de 2002. Nasceu lá em 1913 como instituto, passou por um grande período como Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e desde 2002 assume o rótulo de Unifei. Mas o objetivo aqui, além de agradecer toda a recepção que a UFRN nos fez, apresentar então o professor Enzo. Se me permite aqui fazer a apresentação do professor Enzo, ele é graduado em processamento de dados pelo Centro Universitário de Rio Preto, mestrado em hipermídia e doutorado em banco de dados pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor associado 2 da Unifei, ele é professor da área de engenharia de computação do Instituto de Sistemas de Tecnologia da Informação, e desde o ano de 2014 ele é diretor da nossa área de TI. Então eu gostaria de desejar uma boa apresentação para o professor Enzo e desejar um bom dia de trabalho a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Magnífico reitor, exercício. Bom, eu sou o professor Enzo. Eu estou apresentando aqui alguns casos de aprimoramentos que a gente trabalhou no sistema SIGS. A gente tem um histórico de implantação desde 2014, como o professor Marcel colocou. Basicamente, a gente colocou um caso de cada sistema. A gente tem o restaurante universitário ligado ao CIPAC, então eu tenho uma equipe que trabalha com o CIPAC e a gente optou em apresentar aqui o que a gente fez com os servidores de TI de aprimoramento no restaurante universitário. O relatório individual docente, que é uma funcionalidade que já existe, mas a gente colocou ele semestralmente para trabalhar um outro escopo,
e colaborando com a progressão do docente também, mas agora num escopo semestral. E aí a equipe do SIGA, né, tem uma equipe de servidores dedicadas ao trabalho de customização e aprimoramento do SIGA. E o último ponto, último caso, né, o ponto eletrônico. Né, no ponto eletrônico, a equipe de SIGA RH, o nosso histórico e a nossa integração, né, principalmente com relação com os leitores biométricos que a gente optou. Então, basicamente, é um cenário geral só para que vocês tenham ideia, né, do que a gente tem de aprimoramento feito e apresentar também o nosso nível de maturidade. Né. Acho que é importante destacar aqui a presença do magnífico Heitor. Isso mostra um alinhamento, né, a gente sempre discute isso nos fóruns, né, mas um alinhamento muito forte do nível de gestão com o nível operacional. Né, eu enquadro no nível operacional e acho que isso é importantíssimo para qualquer implantação de sistema dessa magnitude. Né. Então, vamos começar os nossos casos. Né, o título ficou até em 2 colunas, né, ficou quase uma monografia, né, um resumo de monografia, né, mas é aprimoramentos nos casos de usos. Né, e aí a gente vai falar o primeiro, o restaurante universitário. Basicamente, a gente trabalha com a versão... acabou de subir a versão 4.34. Só para vocês entenderem, o U, lá no fim, é quantas intervenções de código a equipe já fez, né, dentro do código original do 34.11. A gente sempre tem o hábito de, no CIPAC, já está bem segmentado, de subir as versões mais novas da UFRN. A gente deve chegar logo na 38, né, que é a versão referência. A gente tem bastante módulo implantado. Né, então, alguns deles seguem o fluxo natural do sistema, que é fabuloso, né, e alguns a gente teve que seguir fluxos alternativos, né, para acomodar a necessidade que os usuários da universidade tinham mais conforto. Né. Nem sempre eles ficavam confortáveis com um determinado fluxo. A gente fez alguma adaptação em fluxo em algum deles, e isso reflete naquela relação do U no final, lá 13, que é as intervenções. Nesse caso, o código do restaurante universitário foi cedido, ele tem não estava lá na versão referência, né? Ele foi cedido pela UFRN e a gente trabalhou num cenário um pouco diferente do que eles têm aqui. Né? Próximo slide. Nosso restaurante universitário é terceirizado, é diferente daqui, então aí começa a demanda por aprimoramento. Né? Então, só aí já tem, aqui a UFRN tem a equipe própria, né, de servidores, e uma regra de negócio um pouco diferente. A relação de controle de acesso, né, a gente tinha que integrar para automatizar a Catraca. Aqui já tinha uma belíssima história de integração com Catraca. A relação que acontece no restaurante, né, que vocês pagam antes de comer, né, então você entra lá com o seu cartão, você já tem o crédito, né, naquele momento que você vai ter o acesso. Né, você pode ter passado antes do caixa, né, ou mesmo ter pago alguns créditos adicionais. Existe um controle que deve ser feito aí para não negativar, né, não deixar negativado, já que é uma empresa terceirizada, então a gente tem que controlar essas relações de não negatizar. E a ideia é que o cartão só era intransferível e era só para aquele aluno, ele não podia passar para outro, em função das regras que a gente trabalhou nessa implementação. Né? Existem 2 tipos de usuário. A gente tem o usuário bolsista, né, que aí tem, acho que todo mundo tem nas suas universidades, a relação dos bolsistas. Esse já está bem integrado e funcionando com o cartão. A gente está, embora que pronto, está faltando alguns detalhes de ajustes de procedimentos com a empresa para implantar para os usuários comuns. Os demais usuários também usar o cartão para a hora de usar, embora que a solução já está pronta. Né? Próximo slide. O que a gente fez? O sistema ele tem 4 grandes subsistemas assim, que não são web, né, nessa solução. Né? A solução web clássica, né, não foi alterada, é o código de referência da UFRN. A gente tem essa preocupação porque, assim, como a gente trabalha essa questão da governança do código que a gente está mudando, né? Então, a gente optou, de toda forma, em não trabalhar, pelo menos nos grandes eixos dos códigos, tentar o mínimo possível de ter diferença. Né? Então, nesse caso, o CIPGA, CIPAC e SIGRH manteve as mesmas, o mesmo código-fonte para o caso de uso restaurante. Né? Então, por exemplo, SIGRH você pode consultar o saldo,
um dos outros módulos também. Tem algumas funcionalidades do restaurante também que a gente preservou. Os demais softwares foram que a gente adaptou, né? Então a gente não tem a gente mudou bastante até, né? Só para a gente entender um pouco da complexidade, a gente tem um software de controle de acesso na catraca, né? Eu vi Gilbeon apresentar a belíssima solução aqui de integração de software e hardware, né? Eu vi ali, a gente olhou na época essa situação, né, de IoT, de se preocupar, de trabalhar a relação, né, o software o hardware da Catraca se comunicar direto com a nossa solução. A gente viu que a gente não estava preparado ainda, porque já teve uma dinâmica muito grande para a gente aprender propriamente da tecnologia da Catraca, né, que já foi uma tecnologia que a gente teve que conhecer dentro do setor. Então a gente optou em trabalhar localmente com um computador para fazer o intermediário da Catraca com o nosso sistema, né? Então tem um computador lá, na verdade, aí a questão sempre da TI, né? Você tem um, não tem nenhum, né? Então tem dois, e aí começa todo o problema de sincronismo, né? Porque a gente veja, é uma situação intensa, né? A relação de acesso ao RU, né? E não é agradável você estar lá em casa e o pessoal te ligar, né? A Catraca travou, né? Então a gente se preocupou muito com essa relação de manter a operação totalmente autômata da solução. Então tem uns esquemas de sincronismo, né? A gente tem uma base local também parecida com a solução da UFRN. Não essa que o Gilbeon apresentou, eu imagino que tem uma solução um pouco diferente dessa parte, mas a gente teve que fazer algumas modificações para sincronizar as duas, porque a gente tinha 2 PCs, tinha que sincronizar as duas bases localmente. Essa base local que faz o sincronismo com o nosso servidor dos bancos de dados institucionais, né? E aí tem um web service no meio para fazer essa integração. E, por fim, tem então um caso que a gente trabalhou a parte também de gestão de energia ali da Catraca, porque, de novo, ninguém quer saber se acabou a energia, todo mundo quer ter acesso ao restaurante. Então, o caso nosso de sucesso da operação do controle de acesso foi um dia desligar tudo da tomada, né, e passar o almoço inteiro só funcionando com a base local para ver se tudo ia operar bem. E foi muito satisfatório de ver que a gente podia finalmente ficar em casa sossegado, que ninguém ia ligar para a gente, né, para perguntar por que a Catraca não estava funcionando, né. Próximo slide. Fora esse software de gerenciamento, a gente tem, como tem essa relação de terceirização, a gente adaptou um outro software que foi disponibilizado para a gente, que é o gerenciamento de créditos. Nele a gente habilitou uma funcionalidade a mais para liberar cartões de RFID. Já tinha essa questão do RFID, mas não nesse software. Essa relação estava dentro do CIPAC, a gente trouxe para dentro do software. Ele é um desktop, é um software desktop também, como a outra solução. Ele conversa direto com o web service e essa funcionalidade é para poder incrementar crédito. Essa é a questão desse software, né, da realização da venda. E aqui o nosso último ponto, né, a garantia, né, de isenção, né, das ambas as partes, né, instituição e uma empresa terceirizada, é feito por web service. Então, a gente trabalhou, né, também no código cedido com o web service para trabalhar, fazer a mediação, né? Todas as ações do lado da terceirizada e desse software que foi a gente que implementou são passados para o web service que tem acesso aos nossos bancos de dados institucionais. Então, para manter, porque isenção, né, do acesso e proteção dos nossos dados, né? Muito bem, isso foi o nosso restaurante, pode passar. A gente vai falar um pouquinho do relatório individual docente. Aqui agora a equipe SIGA. No caso, pode passar. O SIGA, ele, pelo finalzinho dele, vocês veem 47 intervenções, né? A gente começou a aplicar intervenções que tem 2 anos no código. Mostra que a equipe do SIGA tem uma demanda maior por algum aprimoramento, né? Temos bastante módulos. Esse foi o mais fácil módulo de se implantar. O pessoal tem maior medo. No nosso caso, eu posso dizer para vocês que nos deu uma satisfação muito grande na instituição, né? Deu uma credibilidade muito grande quando a TI subiu, né? A relação, né? Além de que o diretor ficou muito satisfeito de
poder dormir tranquilo, porque a gente tinha um sistema anteriormente que não tinha os devidos cuidados de segurança que as soluções corporativas apresentam, né? A gente está falando dessas soluções corporativas, né, que são utilizadas em banco, então, pelo menos eu pude conseguir dormir com a minha cabeça mais tranquila, né, porque o nosso sistema em PHPzinho lá, a gente ficava meio preocupado nas relações de vulnerabilidade, né? A solução foi baseada, esse agora sim, a gente entrou no código de referência direto da UFRN, né, já tinha essa implementação e foi modificando num caso de uso novo, né, totalmente novo. Qual foi a demanda? Né? Vamos entender a demanda. Né? A demanda, o TCU veio aqui, teve por aqui também, mas a questão, a gente foi mandado um ofício institucional, né, acho que todo mundo recebeu um ofício, né, e o ofício ele passa desapercebido, né, de um acórdão com a palavrinha lá, divulgar atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores. Mas aí tem aquela palavrinha ali no meio, né, vigentes, né? Aí o vigentes quebra todo mundo, né? Quer dizer, assim, online mesmo, o que está acontecendo com a vida do docente, né? Então, a gente começou a se preocupar com esse acordo, né? De como apresentar no nosso website, né? É claro que nessa solução também foi uma grande oportunidade de ajudar a parte de gestão das unidades administrativas quanto à gestão das atividades de seus docentes, né? Então, é importantíssimo o diretor saber o que acontece dentro do seu instituto. Então, essa foi uma consequência natural que já havia acontecido. Então, a solução, implementar o relatório de atividades, agora no escopo semestral, né? O relatório, o RID do Código de Referência é usado para o esquema de progressão docente. A gente trabalha com ele agora nesse semestre semestralmente, né? Ele utiliza a mesma tabela de pontuação da universidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela de pontuação da nossa universidade, para facilitar justamente, né, aí que está a questão, né, como que a gente faz o docente trabalhar, né? Essa é uma questão interessante a gente se perguntar, né? Então, já que ele está colocando todos os dados para a sua progressão, a solução se demonstrou muito favorável para que ele antecipe, né, essa questão de não ter que chegar na última hora para começar a fazer sua progressão. Agora, nesse semestre, ela passa a ser obrigatória, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa solução do SIGA. Pode passar. 3 módulos envolvidos, basicamente, né? A gente não teve que, aí de novo, se preocupar com os módulos portal público. Esse talvez é a questão, né, do vigente, né? A gente disponibilizar no website, né? Então, o portal público do SIGA, ele já faz isso, né? Agora, como que a gente coloca os dados lá vigentes? Essa é uma grande questão, né? Embora que a gente tenha bastante módulos, outras coisas, nem sempre o docente se preocupa em atualizar, né? Então, aí esse relatório vem nesse aspecto. O outro módulo importante que a gente vai falar, mas é bem rapidamente, que não foi modificado, é a produção intelectual, né? Os dados da produção intelectual são dados vigentes, vamos pensar dessa maneira, né? E aí é importantíssimo a relação da pesquisa nessa questão da produção intelectual. E aí a nova funcionalidade, né? A gente implementou para não ferir o código, né? A gente optou em separar totalmente as classes, as nossas implementações num caso de uso novo, e aí chamou RID semestral. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa questão, mais sobre essa questão. O portal público, essa aqui é a carinha dele, né, para quem nunca viu no SIGA, ele trata tudo que é vigente do docente, vamos lembrar o acordo, ele pede para a gente fazer as relações vigentes, né, se os dados estiverem atualizados. Eu tenho ali as relações, que eu escolhi uma das abas, né, disciplinas, mas tem de qualquer nível, né, a produção intelectual, os projetos de pesquisa, de extensão e demais, então, tudo está integrado nessa solução que a gente não modificou, né, que já tem no portal da universidade, né, qualquer um poderia linkar. Isso já tem o link no nosso site oficial, que aponta as páginas dos professores para as páginas do portal público. Pode passar. O módulo de produção intelectual, que não estava muito operante, né, as pessoas ainda não tinham esse hábito. A gente agora passou teve uma mudança corriqueira na questão, mas a grande questão aqui é a importação do currículo Lattes,
né, já assim, como que eu faço que as pessoas não tenham retrabalho, né? E aí esse caso de uso implementado pela UFRN é fantástico, né? Você traz baixa do site, o XML do Lattes do docente e importa. Existe uma ação de validação fantástica também, é importante essa validação para o ciente do docente, que ele vai disponibilizar essas informações, e nesse momento eu tenho povoado a produção de pesquisa. Grande parte da produção de pesquisa, que é grande dificuldade da gente conseguir, dos gestores, saber o que está acontecendo na instituição, né? E aí, enfim, a terceira parte, pode passar, é o preenchimento do RID, né? Então, o RID, para quem nunca viu, as telas ficaram parecidas, mas são views novas para isolar, né? O docente entra no seu portal docente, vai emitir um novo relatório semestral. Na verdade, tem um menu lá para clicar no novo. Continua tendo o relatório de progressão, mas agora tem um relatório semestral. Aqui, a gente colocou para digitar as datas em função. A gente está no momento de amadurecimento, né? Então, a gente está achando que semestralmente a gente vai ter esse retorno. Então, mas vai que, né? A gente nunca sabe. Na questão de aplicar a solução, né? Como é receptividade, né? Vai que a gente tem que aumentar, né? Para anual, ou melhor, né? Se fosse trimestral, sei lá qual que é a situação, né? Porque existem instituições até que têm outras relações que não semestral. Então, ele digita a data de início e fim, quando a gente sentir uma certa... ali seria crucial para manter o vigente, né? Então, a data, então a gente deixou em aberto para, como da normativa caminhar definitiva, já definir. Ele vai escolher os semestres. Aí, no próximo slide, a gente vai aparecer a nossa... No próximo, mas vamos ficar nesse aqui, a nossa norma de progressão, né? A norma de progressão da universidade, a gente de TI tem umas palavras-chave, né? Então, por exemplo, a nossa norma, eu posso dizer o seguinte, ela é moderna. Então, assim, o pessoal de TI, quando escuta essa palavra, moderna, já sabe que vai ter trabalho. Então, essa é a questão aqui, né? Ela tem mais itens que a norma de progressão da Universidade Federal de Natal, né? Daqui da UFRN. Ela tem 291 itens pontuáveis, né? Então, a gente colocou todos eles lá, né? Eles são agrupados, tem 10 grupos particulares, né? Tem cálculos belíssimos, eu acho, aí que entra a questão da moderna, né? TI, de novo, aqui se preocupando com o moderno da instituição. Só para a gente citar uma questão que está até automatizada, né? A pontuação de disciplinas tem 5 modalidades. Né? A gente tem 5 modalidades, não é uma linha só na progressão, tem 5 modalidades de pontuação. Né? Ela dá, e eu acho belíssima a relação, porque a gente TI gosta de ver a particularidade da regra de negócio, né? E por que ela chegou naquele nível de maturidade, a regra de negócio. Né? Aqui pontua-se diferente, novas disciplinas, disciplinas à distância, quando elas são diurnas ou noturnas e quando elas são de verão. Acho que é tudo no aspecto de motivação, né? Aí a pontuação diferenciada é essa relação de motivação do docente. Aqui tem uma outra questão muito bacana, que a gente usa um índice, quer dizer assim, a progressão, no caso acadêmica, né, na pontuação de disciplinas, ela tem um fator de bônus ou de ônus, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, assim, dependendo da avaliação que a gente tem, também o módulo de avaliação docente em operação, né? Que também é moderno, vou colocar dessa maneira, mas é um outro módulo, a gente teve que fazer algumas intervenções lá. Mas, feito a avaliação do docente, se ele está num delta, ele é bonificado, se ele está num delta na avaliação geral. Né? E tem as regras da avaliação, ela é bem justa, no final das contas, porque a avaliação é feita pelos alunos, mas eu vejo como uma relação bem justa, baseada em parte e estendida da UFRN, mas estendida para as nossas ações. Mas esse fator, no final, bonifica ou gera ônus na pontuação das disciplinas. Né? Então, o docente, não é só porque ele vai dar aula, que ele vai ter a totalidade do ponto. Né? Ele tem que se preocupar em dar uma aula de qualidade. Né? Pode passar para o próximo slide. Essa aqui é a telinha, né? Como eu falei para vocês, 291 itens. Né? É a tela, claro, no cenário da universidade. A gente tem abas embaixo, aqui acho que são 5 abas, a gente tem 10 grupos, e os espalhados os itens de avaliação. 55 desses 300 itens estão automatizados, então ele já busca no nosso sistema e já gera automaticamente a pontuação para ele. Ali em cima tem a pontuação que ele está adquirindo,
Aqui, quando ele clica para acrescentar, por exemplo, não está automatizado, ele pode acrescentar. Próximo slide, ele vai mostrar uma telinha para cadastrar a questão do item, né? O que ele fez nesse item, particularmente dito de produção, acho que é de projetos. Depois que ele enviou, tem tela de envio, né? Ele confirma o envio e tal. Esse relatório vai para um painel da chefia, né? Veja, a relação nossa foi atender as duas coisas, né? O acordo pedia para estar vigente, né? Então, ter o relatório semestral força com que os docentes atualizem seus dados e o portal público fica atualizado. Agora, como que eu faço o acompanhamento dos diretores? Né? Aí foi o outro caso modificado. A gente pegou no portal chefia, ele apresenta todos os relatórios submetidos semestrais. Nesse caso, já até tem, na norma de progressão docente da universidade também passa, mas pela chefia a gente também colocou essa relação aqui, modificou para ter essa relação sem ter a questão de intervir no código anterior. Aparece todos os relatórios, estão lá na minha unidade, todo mundo vai aparecer para o meu chefe vai olhar e ele vai optar. Vou ser feliz com aquele docente, né? E aí ser feliz é validar, né? Ou vamos ter uma relação deturbada, né? Para retornar para adequação. Né? A telinha na próxima tela vai mostrar isso. Então, a chefia vê o relatório, né? os itens, opta em validar ou retornar, né? Que a gente teve aqui várias relações eu achei fantástico a sessão dos dias anteriores, né? A gente apresentou algumas questões de documentos eletrônicos, né? Aqui tem um documento eletrônico, né? Então, se alguém perguntar, não, tem um documento eletrônico, né? Cadê a cadeia de custódia? Então, já vou falar que não tem a cadeia de custódia, a gente tem que se preocupar com isso, nós, pelo menos, tem uma relação encaminhada, né? Assim, a gente está tentando mostrar que mesmo sem a cadeia de custódia, que pode trazer problema para a gente, né? A gente talvez vai ter que se preocupar, acho que todo mundo vai ter que se preocupar com isso, a gente vai tem a solução para que as pessoas usem. Né? Tem o documento eletrônico a partir desse momento, então o docente só começa a ver o seu documento eletrônico do relatório quando a chefia homologa. Né? Pode passar. Aqui, rapidamente, algumas questões técnicas, eu não queria tanto passar tecnicamente, mas a gente optou, né? Falou assim, olha, nenhuma modificação no banco, a gente não quer ter essa preocupação no banco, então nenhum campo adicional foi criado. A gente fez um processo de integração nas tabelas, porque essa questão da normatização da pontuação já é parametrizada em banco, a gente teve que inserir esses dados nas tabelas adequadas IGA. Aqui, essa questão parece que é sutil, né, da implementação dos MBINs, dos DAOs e do processador, né, mas isso é o básico. Né, acho que para quem implementa, e aí aqui tem que ressaltar a grande importância dos técnicos, em particular dois fizeram a residência da Universidade daqui de Natal, né, que basicamente a conclusão é saber manipular os BINs, DAOs e processadores do sistema. Né? Então, para a gente é natural isso, porque a gente tem um histórico de aprendizado para poder fazer isso. Né? E aí foi em grande importância ao FRN o seu curso de... É um curso de especialização, acho que chama residência, mas é um curso de especialização, e os nossos servidores, né, técnicos, fizeram o curso e estão bem alinhados com essa questão de trabalhar com processador, DAO e MBIN. Né? A questão das automatizações são classe de busca. Também a gente tem, aí que entra a parte braçal, né? Cada hora a gente tem, para automatizar os 291 itens, temos 291 classes de busca para poder atualizar automaticamente. Então, o trabalho vai continuar aí, né? Implementando mais classes de busca. E as views, né? A gente criou todas as JSPs novas para isolar o código, né? Se tiver que no momento fazer integração com a relação de referência, né? Já está pronto, com algumas parametrizações, talvez, no SIG admin. Né? Muito bem, esse aqui foi, então, o RIT semestral. E o nosso último ponto é o ponto, olha só. Né? Então, é o ponto eletrônico. Né? Então, o ponto eletrônico, equipe SIG-RH. O SIG-RH, a gente está na versão 35, também na política de atualização. Eu preciso abrir um parênteses aqui, eu acabei esquecendo de falar. O SIG-A, a gente está nessa política de atualização constante também. Está em forno a versão mais nova, a gente está esperando um momento favorável para entrar a versão. É claro que ele demanda um cuidado maior, porque tem uma quantidade maior de usuários, né?
E a gente tem uma preocupação importante no SIGA de ter, nessa versão, a primeira, pelo menos, a relação do diploma digital, né? A gente já tem o diploma impresso no dia da matrícula, mas a gente gostaria de trabalhar na nova atualização com a relação de digitalização, porque vocês também devem ter recebido a normativa e a incumbência de ter em 2 anos, né? Aqui o SIG-RH, a gente também, esse diferente, os dois CIPAC e SIG-RH sempre estão atualizando, então mensalmente ou até menos, a gente atualiza as relações de versão. A gente tem alguns módulos também funcionando. O ponto é uma integração, a gente não tem uma relação código, né? Então, qual que é a demanda, né? A demanda, Ministério Público, faz comunicação para controle eletrônico de frequência. Aqui eu esqueci, né? Acho que no comunicado estava negrito, sublinhado ali, né? Talvez de cor diferente, né? Acho que essa comunicação, talvez vários de vocês receberam do Ministério Público da incumbência do controle, né? A gente fez uma comissão, nomeou a comissão para trabalhar a frequência. A comissão chegou à conclusão que o login e senha seria suficiente, mas na hora de trabalhar institucionalmente, a instituição se sentiu mais segura com a leitura biométrica. E aí, aquilo que a TI tinha se preparado, começa tudo de novo o ciclo, né? E aí, o nosso desafio foi preparar, né, essa aquisição, né, de leitores biométricos e integrar com o sistema SIG-RH. E eu vou contar rapidamente isso daí em poucos slides, já está acabando meu tempo, mas qual que é a premissa aqui, né? Usar o SIG-RH na totalidade, com exceção do registro da batida, né? Porque já que vai ter o coletor, a gente não vai ter a coleta por login e senha. As outras funcionalidades deveriam ser preservadas, né? E dessa maneira, já que a gente está preservando, também não vai alterar código do SIG-RH, não vai alterar código do banco, não alterar tabelas do banco, né? O coletor biométrico adquirido, tem uma fotinho dele ali, né? Ele coleta a batida. É interessante a solução de hardware, porque ela armazena, né, tem normativas aí, a gente também estudou essas normativas, ela armazena fisicamente no aparelho, quer dizer, o resto da solução aqui, embora que importa esses dados, ela a premissa de validade jurídica está no equipamento, né? Então, qualquer problema tem que se manter esse equipamento para se levar ele para a auditagem, né? Aí tem a relação, de novo, da custódia, né? Aí todo mundo pergunta, se a gente manda dado, né? Você tem elementos para garantir a custódia, de novo, a gente tem que pensar, né? Já que a gente tem um documento gerando aí de novo, né? O que a gente vai fazer? Mas a grande questão aqui, existe um software que vai fazer essa questão do catálogo das batidas dos aparelhos, de intervalos, ele vai buscando o nosso parque de pontos, e no parque das nossas, como a solução é centralizada, também das nossas... dos nossos campos fora de sede, né? No nosso caso só temos um, mas também já vai integrando lá. Ele já faz no controle da solução adotada, e aí tem umas relações importantes, né, de descartar batidas duplicadas, comunicar eventos, então isso já ajudou na hora de fazer a integração, e a integração na próxima página a gente vai falar sobre a integração via banco, né? A gente optou justamente para manter todas as relações e ter menos preocupação, né? A integração acontecendo no banco, né? Veja, eu tenho um software proprietário que precisa saber quem bate e aonde que está, né? Por exemplo, porque ele tem que enviar para a gente a chefia para poder entrar no SIG-RH, a chefia conseguir fazer a homologação da sua frequência. Então a gente criou uma view no SIG-RH. Essa view é que vai ter o usuário sempre para proteger e blindar, né? O usuário do software proprietário a solução do software só vai ter acesso a esse usuário, que é restrito a essa view. Clássico também em soluções desse tipo, né? E aí, quando tem triggers que a gente modificou no banco, só para automaticamente, na hora que entrar no SIG-RH, enviar os dados lá para o software, para o banco do software proprietário, né? Agora a integração contrária, né? Veja, mandei os dados, agora todo mundo sabe quem bate ponto lá, né? O coletor já sabe, assim, o software proprietário já sabe que bate. Agora, como que a gente recebe as batidas, né? Então, quem recebe continua sendo a solução proprietária, ela centraliza num banco, aí tem um temporizador, aí uma modificação que houve na tabela original do fabricante, né, dessa solução, foi criar um flag, solução também bem simples, né? Que indica qual
se esse dado está integrado ou não ao SIG-RH. Né? Aí tem umas relações da temporização, né, que tem um intervalo de até 20 minutos para o dado chegar no sistema do SIG-RH. Próximo slide. Aqui, então, só algumas referências das coisas que eu falei aqui para vocês. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado por vocês e agradecer novamente a todo mundo da Sinfo pela acolhida e pela gratidão de estar apresentando aqui nossos casos. Muito obrigado, hein? Agradecemos pela ministração da palestra ao senhor Enzo Serafim e também pela palavra ao vice-reitor, professor doutor Marcel Parentoni, da Unifei.